Você está com o meu som? Okay. Sim, olá, estamos Muito à bom. live. Tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo, estamos à live. Estamos à live. A live, gente, nesse tempo de pandemia, até é bom dizer que estamos à live. Não só live, não como deixa de live. ser, né? E aí, vamos esperar o pessoal chegando, o povo vai entrando. Deixa eu ver. Aqui do lado direito a gente consegue ver o chat, tá vendo? Eu vou botar uma stick message aqui. Oi, Amauri, boa noite, querido, tudo bem? A Mauri já está aqui conosco. A Mauri abrindo aí, a Mauri é super padrão, não é à toa que ele tem os resultados que ele tem, não está de bobeira, não. Muito bom. Sejam bem-vindos a essa aula espetacular. Olha o marketing! Não, porque eu tenho certeza vai ser. Oi, Kelly! Tudo bem, Kelly? Kelly, nosso suporte, qualquer coisa. Eu sempre comento com os meus clientes, né? Até mesmo para os meus filhos, né? Eu falo, a gente tem que criar frases poderosas, né? E a forma de criar frases poderosas é usar palavras poderosas, né? É verdade, é verdade. Eu tenho esse hábito. O pessoal acha que é um pouco assim energético demais. Oi, Rosana, tudo é maravilhoso, é espetacular, mas é a vibração que a gente sente, né? Pois é. A gente achar isso é ok, o ok é muito ruim. Então a gente A gente trabalha tanto, né? Não. Não vale. O Maurício disse que te conheceu na Fenaló. Eu lembro. Conheceu na Fenaló. Aí, pessoal, esse ano aí, vamos ver se a gente vai ter Fenaló, né? Aguardem os melhores momentos aí adiante. Fenaló, a gente sabe que é outubro, né? Como todo ano. Vamos esperar aí o que vai acontecer. Se vai ter mesmo. Muitos desses grandes eventos internacionais estão sendo feitos só online, né? Pode ser. Mas realmente é um momento de reinvenção, né? Porque eventos como feira... não só a organização, mas os traslados, as pessoas e a convivência, né? Todo mundo, então fica bem complexo. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, né, para o pessoal chegar, porque eles vão entregando os links, né? Os links não é imediato. Então, eles vão entregando os links, a gente não vai demorar muito, não, porque senão o pessoal vai... Oi, Fernando, tudo bom? Boa noite. Vão chegando. Tem ferramentas que disparam mais rápido, né? Essa aqui que a gente está usando é a Active, bota muita gente. Oi, Jefferson Souza, opa! Tá na área. Tudo bem? Jefferson, que faz aí todo o gerenciamento aí dessa vida de lançamento, que me obriga a gravar vídeo de meia-noite. Mas tudo bem, gente. Vamos lá, um dia eu vou me vingar. Eu me vinguei, viu, por você. Eu acionei o Jefferson aí um dia à tarde também. Né? Foi? Então, sábado, sei lá. Então é isso aí, tá todo mundo. E como é que tá aí a pandemia aí? Max está a postos, positivo. Como é que tá aí? Você sabe, Kátia, eu até estava refletindo hoje à tarde e eu gosto bastante de biografia de pessoas bem-sucedidas. Eu estava lembrando do Nelson Mandela, né? E ele tinha uma abordagem que eu aprendi, com todo o sofrimento que ele teve, eu aprendi a ser um otimista e encarar as coisas com otimismo, né? Encarar as coisas com otimismo é sempre você olhar para o futuro. Então, certamente, de todas as situações, a gente sempre vai ter o lado bom, o lado ruim, aqueles clichês, né? Que tem um monte de frase, o copo tá meio cheio, meio vazio e tal. Mas o fato é que a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o futuro, né? Tudo que acontece na nossa vida pode gerar um aprendizado para a gente, né? É verdade. E se a gente sair dessa pandemia, disso tudo, né, sem ter um forte aprendizado, realmente teremos desperdiçado, né, uma oportunidade provavelmente ímpar, né? Pois é. Então, eu vou até começar agora falando, sei que ainda tem bem pouca gente, tem 100 e tantas pessoas inscritas, e aqui tem pouca gente que conseguiu entrar. Deixa eu só ver um minutinho, Márcio, se o e-mail saiu, tá? Porque eu também fico na minha lista.
para monitorar se o e-mail saiu, e aí, senão o pessoal também pode, Deu claro, 8 horas agora, né? Acho que agora que vem o chamado é, aí também para o pessoal entrar, né? tá saindo agora o e-mail. 11 de maio, 12. Deixa eu só um minutinho, pessoal. O Max está a postos. Dá só um segundo aqui para eu ver se o que está acontecendo aqui, só para a gente garantir que os coleguinhas não ficaram sem e-mail, porque também isso acontece. Pessoal, olha, o mundo do marketing digital, eu vou dizer uma coisa para vocês, é um desafio enorme ver essas campanhas, a gente faz um trabalho, uma campanha, tudo direitinho, comunica, bota a hora, bota tudo, tá enviando agora. Programa, né? O envio, tudo. Isso. Tá enviando agora, exato, tá aqui Legal. enviando. Não, e a gente faz todo esse trabalho, né? Oi, Júlio, tudo bem? Mas as ferramentas, né, do mundo digital, é claro que essa transformação digital que a gente está vivendo vai também ensejar um aprimoramento muito grande, né, de todas as ferramentas do Zoom, né, que deu bombou, né? Oi, Marta, boa noite. Então, todas essas ferramentas do mundo digital vão ter que trabalhar com a qualidade ainda, né, maior. Fernando está dizendo que está travando. Fernando, vê se você consegue aí ver uma outra internet. Quer dar uma ajudinha. Tudo bom, Antônio? Dá uma ajudinha aí para ver se tem. Para alguém mais está travando? Marta está travando? Júlio Franco? Henri? Ou Henry? Não sei. Eu estava comentando, né, Kátia, outro dia com um amigo também, que eu falei, eu não vejo a hora de chegar ao 5G, né? É, Fala que vai ser outro nível de conexão e de compartilhamento de informação. Acho é que todo mundo nesse momento fica mais ansioso para essa internet ultra ágil, né? outra, acho que vem aí. Gente, a Kelly está dando aqui uma dica e é muito importante, eu esqueci de falar. Peço a vocês que fechem todas as abas do seu computador. O que você não estiver usando, deixa só mesmo o que a gente está aqui nessa transmissão, porque embora você não esteja lá direto, né? Eu mesmo vou fazer essa, vou fechar essa que eu acabei de checar a campanha, tá? Abrir isso. Então, feche todas as abas, porque tudo isso gasta. Eu não sei como é que é a sua internet, e a gente sabe que está todo mundo na internet, as empresas de internet não estavam preparadas. Oi, professor Rafa Hering, professor de amanhã. Grande Rafa. Filha, grande Rafa, que está aí chegando, chegando, chegando. A gente está esperando, Rafa, a campanha de esperar aí, que ela está um pouquinho mais lenta. Fernando está dizendo ainda não melhorou, né? Tem que fechar um pouquinho. Fernando, faz uma coisa, sai. Todo mundo que estiver com dificuldade, a gente vai começar em 2 minutos, tá? 2 minutos mesmo. Todo mundo que estiver com dificuldade por alguma maneira, sai da aula, volta para o mesmo link que estava e abre tudo de novo. A gente vai continuar aqui, tá? Então, se tiver qualquer problema, e outra coisa, se não vai acontecer, mas se por acaso acontecer, sei lá, de cair a luz lá nos Estados Unidos, onde eles transmitem isso, ainda assim a gente vai continuar, porque tem aqui um botãozinho onde eles conseguem botar a gente na sala, então se ligue que vai voltar. Oi, o vídeo, tudo bom? Maravilha. Então falta 1 minuto. Oi, Laedes, tudo bom? Aí sim, agora o povo chegando, né? Muito bom. E seus meninos estão dormindo? Não, na verdade, eles estão isolados aqui. Isolados. Isolados aqui em casa. Se vocês ouviram até um barulho aqui, é que, obviamente, acho que eu falei também que essas videochamadas sendo feitas a partir de casa deixou todo mundo mais permissivo, né? E flexível também. Desde a qualidade, da própria qualidade das transmissões, que às vezes, mesmo tendo uma boa internet, a gente tem uma falha aí na infra pública,
Como até mesmo essas situações, né? Diversas vezes eu estou fazendo reunião, chega meu filho querendo participar da reunião. O meu filho não entra, não, mas passa gato, que eu tenho um gatinho, o filho passa gato. Oi, Amanda. Oi, Carlos, tudo bom? Gente, olha, 5 minutos é o nosso prazo de tolerância. Vocês, os que já são meus alunos, sabem que a gente precisa respeitar integralmente o tempo dos outros, das pessoas. Mais uma liçãozinha puxão de orelha dos meus alunos, porque muitos deles deixam o cliente esperando, e isso é mais um componente na falta de percepção da qualidade do seu serviço. Tudo é muito sutil, então, se você puder respeitar integralmente o horário do seu cliente, isso é muito bom. Gente, olha só, a gente vai começar agora fazendo uma recapitulação. Por quê? Estou vendo aqui, gente, o Luiz, pessoal que está aí, veio a todos esses eventos, a gente fez um intensivão. Acredito que quem me segue há mais tempo sabe que quando eu vou lançar uma nova turma do treinamento de empreendedorismo e marketing de diferenciação, a jogar preparado para vencer, eu faço 3 aulas, sabe, Márcio? 2, 3 aulas. Faço uma aula de estratégia, faço uma aula de marketing e faço normalmente uma aula de precificação de honorários, ou faço uma aula de negociação, escolho um outro tema. Mas eu nunca fiz um intensivão tão grande. Hoje a gente está na nossa 10ª interação, eu parei para contar. Legal. Dia 4. E por que eu fiz isso? Porque, gente, o intuito dessa semana, dessa primeira semana de empreendedorismo da comunidade Mais e Menores Clientes, que virou semana, é quase uma quinzena, é porque eu queria mostrar para vocês que, não obstante a pandemia que a gente está vivendo, existe, como o Márcio bem colocou, existem oportunidades que a gente precisa identificar. Não só nós como pais, mães, líderes de equipes, líderes das nossas famílias, líderes dos nossos clientes, das nossas comunidades. A gente precisa ser o exemplo, ser a voz. A gente que tem mais acesso, que teve mais educação, que tem mais condição de ajudar as pessoas até a fazerem esse passo, a gente tem essa responsabilidade. Claro, de sermos também solidários, né, com quem está sofrendo, com quem está tendo falecimentos na família, e lamentavelmente tem muita gente, e talvez esses até precisem mais. Então, a gente resolveu, de uma hora para outra, a Rafa Hering aí está comigo aí, e também Márcio, de uma hora para outra, falei, vamos fazer. E, felizmente, eu tenho parceiros que comungam comigo dessa visão de colaboração com a sociedade, e a gente conseguiu fazer essa revolução aí em tempo recorde. A gente não falava do foco das oportunidades. Oportunidades externas foi o tema da primeira aula. Eu mostrei várias oportunidades. Já vou apresentar o Márcio, tá, gente? Segurem vocês aí. Eu falei várias oportunidades de clientes que hoje você poderia captar, oportunidades mesmo, materiais, que o cliente está ali esperando o seu contato, porque existem, e falei principalmente de oportunidades de crescimento interno, oportunidades de você construir um modelo mental mais sólido, oportunidade de você se preparar melhor. Eu sempre falo, comentava até hoje com o Márcio, que eu já vou apresentar, repito, fiquem curiosos aí. Curiosidade é uma arma de marketing. Então, eu comentava agora com ele, porque quando eu comecei a trabalhar com advogados, eu percebi que os advogados achavam que saber falar em público, a pessoa sabia, nascia sabendo, ser um exímio negociador, como é o Márcio, também sabia fazendo, ou ia dando certo, ou um cara fera de tecnologia como o Rafa, ou uma pessoa que tem um olhar diferenciado sobre equipes como a Isis, e talvez uma visão estratégica como a minha. Eu tenho muita facilidade de ver as coisas de cima e grande, e talvez não tenha tanto de ver as coisas menores, cada um dentro do seu potencial, mas esse potencial não veio do nada, ele foi construído com preparação. Então, você pode aproveitar essa pandemia para se preparar, e todas as lives, todas as aulas que vieram aí, foram para que você aprenda coisas diferentes, para que você possa se diferenciar. Essa é a palavra-chave. Você precisa se diferenciar, e é o tema da aula de quinta-feira. Antes disso, Rafa Heringer dando aí um grande panorama de como você pode usar a tecnologia também a seu serviço. Então, vocês que estão aqui ansiosos,
Estou aqui dizendo, se vocês seguiram tudo que a tia Kátia falou até agora, vocês já entenderam todo o panorama, né, que é possível de tecnologia, jurimetria e negociação e tantas coisas que depois vão estar disponíveis para o pessoal do Telegram, mais tarde eu falo disso, mas digamos que você tenha feito tudo correto no seu marketing. Você, na estratégia, você construiu a sua diferenciação, você usou as ferramentas adequadas de marketing, e agora, nesse momento, o seu cliente está online, como o Márcio está na minha frente, ou presencialmente, está na minha frente. E aí? E agora? E agora? O que você faz? O que fazer, né? O que fazer? No meu momento, a minha experiência, as pessoas tremem nessa hora, por mais preparado, não digo que seja o seu caso especificamente que está aí nos ouvindo, mas muita gente treme, por mais preparado, entre aspas, juridicamente que esteja, porque faltam muitas coisas, faltam alguns conhecimentos. E eu hoje não poderia dar um presente maior para vocês do que trazer o Márcio Manincor, que é um expert, super, ultra, high plus, expert nessa área. Ele é advogado, tem formações no exterior, em direito econômico em Coimbra, tem master em coaching, ele tem uma formação holística. Mas a reputação que ele tem no mercado é que ele é um cara muito férreo de negociação. Então, aproveitem. Eu, Kátia, vou ficar aqui ouvindo o Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Hoje aqui, você tirando o seu tempo, a sua energia, a sua disponibilidade, né, de compartilhar conhecimento com o pessoal da comunidade Mais Melhores Clientes. Muito obrigada mesmo. A bola está contigo. Legal, Kátia, obrigado. Para mim que é uma grande honra estar aqui com você e com todos vocês, né, que estão conosco. Eu acho que, e isso eu falo do fundo do coração mesmo, as pessoas que, especialmente no momento como que a gente está vivendo, né, buscam mais conhecimento, buscam se preparar para gerar mais negócios, já têm o meu respeito e eu já compartilho aqui a minha admiração por todos que estão aqui com a gente, né? É muito bacana. E tem realmente o que você falou faz todo sentido, né? E eu já cuidei de projetos em mais de 3 continentes, já cuidei de projetos aqui na América do Sul, em mais países da América do Sul, na África, na Ásia, já morei na China, né? Já Nossa! Eu cuidei, sou especialista em estratégia de negócio, com prática, né? Além de todo o estudo que eu fiz, de mais de 15 mil horas desenvolvendo grandes projetos de estratégia para potencializar o resultado de empresas e de times. Tá? E por que eu estou falando isso? Né? Eu estou falando isso porque hoje esse tema, né, falar de um tema de fechar mais e melhores negócios, né, especialmente na advocacia, é uma coisa que me atrai muito e me deixa sempre muito animado. Tá? E por que eu falo isso? Né? Porque é fundamental, né, para um escritório de advocacia ter um processo estruturado de fechamento de mais e melhores negócios. Tá? Por que isso? Quando o escritório de advocacia tem esse processo de fechamento de mais negócios de uma forma eficiente, tudo funciona. Tudo vai bem. O escritório fica com caixa. Tendo caixa, ele tem possibilidade de investir em mais marketing, alimentar mais ainda o seu funil, contratar bons profissionais, financiar a formação dos seus profissionais para fazer uma reciclagem, até mesmo, né, ter acesso às melhores ferramentas tecnológicas que tem. E, por outro lado, né, se falta eficiência na prospecção, mais cedo ou mais tarde não tem jeito, a crise financeira vai acabar se apresentando. E isso pode ser fatal para todos os negócios. Né? Se um negócio não estiver bem estruturado, isso pode ser fatal para ele. Então, qual foi o conteúdo, né, que eu preparei para vocês hoje, para a nossa aula de hoje? Né? Realmente é um conteúdo de muito interesse. Eu falo isso porque a gente vai falar sobre como o cérebro humano funciona, como que é formada a tomada de decisão dentro do nosso cérebro humano, né? Qual é o padrão que existe para a tomada de decisão e como você pode fazer para utilizar esse conhecimento para potencializar o seu processo de prospecção do seu escritório ou do seu negócio.
né? Muitas pessoas perdem significativamente a eficiência num processo de prospecção, justamente porque cometem um erro básico. Cometem um erro na apresentação da sua solução. Às vezes, foi como você mesmo comentou, a pessoa tem uma baita capacidade técnica, se preparou muito bem, né? Advogados são profissionais que, da sua essência, precisam ser técnicos, precisam entender muito bem do direito e sempre estar atualizado, mas tem muita gente que erra num ponto crucial, que é a apresentação. Então, isso é muito comum no direito, porque as pessoas que fazem direito acabam, né, treinando muito bem a articulação de ideias e até mesmo a oratória, e às vezes acabam se excedendo. É por isso que no final dessa aula eu vou fazer uma apresentação da fórmula para montar uma apresentação que vai resolver esse problema. E se eventualmente alguém que está assistindo a gente comete esse tipo de problema, eu garanto para vocês que vocês não vão mais cometer esse tipo de problema. Vocês vão ter consciência de como diferenciar uma grande apresentação, que é o que todo mundo quer fazer, de uma apresentação grande, que é o que a gente tem que evitar, né? Acho que Então, não tem pessoal, a coisa mais segure chata do que ter uma apresentação reação grande. grande. Pessoal, segure aí, então fiquem aí, todo mundo que está aí até o final, porque vai ter aí um exercício, alguma coisa no final, que vai ser surpresa, e onde a gente vai poder aprender de maneira estruturada aí como fazer uma grande apresentação e não uma apresentação grande. E o mais legal de tudo isso é que eu vou apresentar um guia, né, uma fórmula que ela pode ser adaptada para qualquer tipo de apresentação de solução de negócio jurídico e que você vai poder montar e adaptar para a tua realidade de acordo com os desenvolvimentos que a gente vai fazer aqui ao longo dessa aula. Excelente. Tudo bem, pessoal? Preparados? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, né, que eu gosto de fazer quando a gente vai trabalhar um tema como um tema de prospecção. Né? Se a gente falar do fechamento de negócio, né, seja ele fora do ramo do direito, mas especialmente em um escritório de advocacia, eu gosto de organizar isso em etapas, porque a partir do momento que a gente começa a organizar em etapas, fica mais fácil da gente conseguir estabelecer indicadores e acompanhar o planejamento que foi feito e, com isso, potencializar o nosso resultado. Tá? Então, a primeira grande divisão que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa que vocês estão vendo na tela que está sendo apresentada. Primeiro, a gente tem um processo de prospecção. Tá? O processo de prospecção ele é o caminho que você percorre para acessar o seu cliente. Então, aqui vai incluir todas as suas atividades de marketing que vocês aprenderam nas aulas que tiveram até agora e que vão aprender também no treinamento que vai ser oferecido para vocês. Então, desde o seu posicionamento, do website, da forma como vocês estão impulsionando, algumas publicações são compartilhadas de conteúdo técnico, de artigos que vocês escrevem, até mesmo de, eventualmente, se um advogado participa da elaboração de um livro, isso acaba trazendo clientes para eles. Então, imagina que tudo, desde atos que vocês mesmos promovam, com publicações, links patrocinados e tudo mais, até mesmo indicação dos seus clientes atuais ou de amigos de novos clientes para vocês. Tudo isso é um processo de prospecção de cliente. Tá? E do outro lado, você tem a conversa de prospecção, que é uma conversa com o objetivo de fechar um negócio. Então, isso significa que você está na frente de um cliente potencial com a oportunidade que você montou todo o trabalho para ter. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho de marketing justamente para conseguir encontrar os nossos clientes e aí fechar grandes negócios. Só que essa é a fase mais comum de ineficiência de um processo de fechamento de grandes negócios. Tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam falhando porque elas agem sem técnica, sem ter domínio ou sem estar preparada de uma forma técnica para lidar com essa situação. Né? Agem de uma forma instintiva. Então eu vou fazer dessa forma porque eu acho que assim é melhor. Ou muitas vezes
o que eu vejo bastante é que a pessoa acaba utilizando uma estratégia, uma técnica que ela desenvolveu e que deu certo a última vez. Ou seja, se eu fiz dessa forma e deu certo com a Kátia, eu vou repetir ela sempre. Só que isso a gente acaba desconsiderando as diferenças que tem de uma pessoa para outra, e aí, inevitavelmente, você acaba comprometendo a eficiência de todo o seu processo de fechamento de novos negócios por causa dessa falha que pode existir numa conversa de prospecção. E é justamente esse o objetivo e o objeto dessa aula que a gente vai explorar hoje. Como dominar esse processo, essa conversa de prospecção, para realmente a gente utilizar os gatilhos mentais que existem, que formam um raciocínio, para a gente saber o que a gente precisa fazer com o nosso cliente, para que ele se sinta confortável em fazer, em contratar o serviço que a gente está oferecendo num momento de apresentação de proposta. Aqui tem um ponto interessante também, Kátia, que muita gente não se sente à vontade nesse momento. Tá? Por quê? Porque falta preparação. Mas eu garanto para vocês que se vocês utilizarem os 4 gatilhos que a gente vai apresentar, vai passar durante essa aula, você vai tornar a conversa de prospecção uma conversa agradável para você e para o seu cliente. Que eu acho que esse é o principal ponto. Né? Posso só fazer uma parte aí? Pode, lógico. É justamente isso. Esse é um ponto da questão que eu trabalho bastante. Tem vários vídeos meus falando sobre isso. Muitas vezes essa dificuldade também do processo de venda, além de tudo que você está mencionando com tanta propriedade, é a preparação interna da sua própria segurança ao fazer esse exercício algumas vezes. À medida que você vai se preparando, vai refletindo, vai estudando, você vai se sentindo cada vez melhor. E a sua postura, a sua atitude também tem um efeito, né, na comunicação, né? Sem dúvida nenhuma. Na eficácia. A postura. Então, se você chega ali meio que, tentei uma vez, vou de novo, você não faz essa necessária preparação, né? Você também não se sente forte. Então, se você se sente menos preparado, o cliente percebe isso, e isso não passa segurança. Então, esse é um ponto crucial. O resumo da ópera na advocacia, não há mais espaço para amadorismo, se é que já houve um dia. Né? Já houve um dia. Mas vamos lá. E aí, sem dúvida nenhuma, né? Para você ser eficiente numa conversa de prospecção, é importante se aprofundar nesse assunto, entender como o assunto se desenvolve, né? Como essa relação se desenvolve com o seu cliente, como o cérebro humano se comporta para a tomada de decisão. Né? E a notícia boa é que com os avanços, né, dos estudos sobre comportamento humano, hoje a gente já tem um passo a passo que permite que qualquer pessoa possa se aprofundar e dominar essa etapa do processo de fechamento de novos negócios. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então a gente vai passar por 4 gatilhos, né? E antes de entrar em si nos 4 gatilhos, eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão, tá? Que é a decisão de contratação ou uma decisão de compra, na opinião de vocês, emocional ou racional? Reflete um pouco sobre isso, né? Quando você compra alguma coisa, ela é emocional ou é racional? Né? E muitas vezes as pessoas acabam se surpreendendo com essa resposta, porque toda decisão de compra é emocional. Tá? E isso tem um motivo. O motivo é o seguinte, esse é um ponto muito importante para vocês entenderem como o comportamento humano se forma dentro dos caminhos cerebrais e a nossa decisão é tomada no dia a dia. A gente tem um padrão. Então, quem tiver oportunidade, toma nota disso. Comportamento humano funciona através de 3 etapas. Pensamento, sentimento, ação. Então é importante a gente ter esse domínio desse conhecimento simples, mas fundamental para a gente ter sucesso no nosso dia a dia. Pensamento, sentimento, ação. Vou dar um exemplo. Né? Imagina que você está conversando com uma pessoa e aí você falou alguma coisa, essa pessoa não entendeu o que você falou. Parece que ela não está prestando atenção em você, no que você está falando. Aí você vai lá e repete o que você tinha falado e a situação continua a mesma. A pessoa parece não estar entendendo. Né? Pensa comigo. Né? O que você pensa sobre essa pessoa?
né? O que eu imagino, né, que todo mundo pensa, poxa, eu estou falando e uma pessoa não está entendendo, ela está me ignorando, né? Se uma pessoa está me ignorando ou não está ouvindo, né, ou especialmente ignorando, né, tem, tá bom, não está dando muita atenção, qual o sentimento que isso gera na gente? Né? Um sentimento que pode ser comum, pode ser a raiva. Né? Pô, dá raiva. Eu fico com raiva. Né? Quando eu falo, uma pessoa não me ouve, eu tá querendo que eu perca o meu tempo, eu fico com raiva. Aí qual que é a ação que a gente tem logo em seguida? A gente grita. Né? Você falou uma vez, a pessoa não ouviu. Falou de novo, a pessoa não ouviu. A terceira vez a gente fala mais forte. Pode não ser um grito agressivo, mas no mínimo a gente eleva de uma forma significativa o nosso tom de voz. Né? Esse é mais ou menos um padrão de comportamento que a gente pode imaginar para a maioria das pessoas. Então, aconteceu alguma coisa, eu comecei a pensar, essa pessoa não me ouve, ela está me ignorando. Eu tento de novo, ela realmente está me ignorando. Vem o sentimento, pensamento, sentimento, raiva, a ação vai ser com combustível, raiva. E aí, muitas vezes, é por isso que a gente acaba estourando e fala, caramba, acabei me excedendo aqui na forma como eu ia me comunicar com você, e me desculpa. Né? Então, quando você escolhe alguma coisa para comprar, você sempre analisa e chega a alguma conclusão. Você analisa o que você vai comprar e chega a alguma conclusão, que é o quê? O pensamento. A partir desse pensamento, isso acaba gerando um sentimento interno para você, que pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, isso vai te levar a uma ação de compra ou de contratação. Se for negativo, você vai ser levado à recusa. Seja por qual motivo for, você achou feia a embalagem, não confiou no estabelecimento que você está, não foi atendido da forma adequada, ou pelo contrário, gostou do designer, gostou da marca, achou interessante algumas coisas, gera um sentimento e a partir desse sentimento a gente entra em ação. É por isso que eu falo que toda decisão de compra é emocional. O que torna esse tema fascinante é que existem diversos gatilhos que juntam, definem esse padrão de comportamento, o padrão de funcionamento cerebral para tomada de decisão. O nosso cérebro funciona com alguns gatilhos para tomada de decisão. E é dessa forma que o seu cliente vai agir quando estiver conversando com você. Né? Se você sabe fazer isso de uma forma adequada, você torna mais eficiente as suas reuniões de negócio e aí você sabe evitar os erros básicos que acabam comprometendo a eficiência desse processo de tomada de decisão. E por isso que eu falo que esse tema, além de ser muito interessante, porque ele traz dinheiro, recursos e saúde financeira para todas as empresas, dominar essa conversa realmente é para quem se aprofunda e para quem vai se desenvolvendo cada vez mais e não para qualquer um. Então a gente vai passar por esses 4 gatilhos e justamente o primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é do problema, né? Assim, caramba, né? Um gatilho mental é um problema, né? Mas é uma abordagem interessante do problema, que é o seguinte: os nossos clientes eles querem solução dos problemas. Tá? Então, a ideia da gente trabalhar esse gatilho mental é de você abordar a sua prestação de serviço, a estratégia jurídica que você vai oferecer para o seu cliente como uma solução de um problema. Tá? Qual que é a nossa responsabilidade nesse ponto? Eliminar qualquer incerteza. A gente tem que trabalhar para eliminar incertezas dos nossos clientes. Ele tem que ter certeza de que você é a melhor opção. Os clientes, eles sempre compram soluções, eles compram os benefícios que a gente vai entregar para eles, sim, e não os produtos ou o serviço. Então, o cliente, ele compra a solução e não o produto ou um serviço. Vou dar um exemplo para isso ficar bem claro para todo mundo. Imagina aqui que você tem uma pessoa querida, né? Pode ser um filho, ou o pai, ou a mãe, uma pessoa que você ama bastante, que de repente essa pessoa começou a ter um mal-estar e ela começou a passar mal e você levou para o hospital. Quando você chega no hospital, o que você quer saber? A marca da agulha que vai ser utilizada para colocar o soro que vai ser necessário para o tratamento que vai ser feito para essa pessoa que você ama? Ou você quer efetivamente que a pessoa saia curada do hospital? Tá? É disso que eu estou falando. Um cliente nosso, um cliente de um escritório de advocacia, que eventualmente esteja com uma necessidade de caixa. Imagino que poucos clientes estejam com essa necessidade hoje em dia, né?
mas eu imagino, eu estou dando esse exemplo para até ilustrar que certamente vocês vão enfrentar. Então, o cliente está com necessidade de caixa. Vocês acham que ele está mais preocupado em ter o caixa para continuar operando, para deixar a empresa dele de pé, ou ele está preocupado em saber se a liminar que vai liberar os pagamentos e afrouxar o fluxo de caixa para que ele continue operando vem de um mandado de segurança ou de qualquer outro tipo de processo? Né? Ele tanto faz. Né? Então, o grande ponto, a grande sacada aqui é que a gente tem que apresentar a solução focando no benefício do nosso cliente, para o nosso cliente, no benefício do serviço que a gente vai gerar, no benefício do serviço que vai ser entregue para o nosso cliente e que ele vai poder desfrutar com a contratação do seu serviço. Uma conclusão, eu vou dar um exemplo clássico para isso fixar na memória de todo mundo. Né? Quando a gente precisa pregar um quadro na parede, fixar um quadro na parede, a gente não quer saber se o suporte que vai suportar esse quadro vai ser feito com uma furadeira e um parafuso ou se vai ser com um martelo e um prego. O que a gente precisa é de um suporte para colocar o quadro, ponto. O nosso cliente ele vai ficar sempre preocupado em em checar se a satisfação dos desejos dele vai ser feita, tá abrangida dentro da proposta que está sendo apresentada para ele ou não. Né? E é sua responsabilidade entender qual é o problema do cliente de acordo com o ponto de vista do cliente, não do seu ponto de vista. Né? E aí preparar a apresentação de uma solução. Tá? Esse é um ponto muito importante também. É a solução de acordo com o ponto de vista do cliente e não necessariamente com o nosso ponto de vista. Em outras palavras... Não pressupor, né, Márcio? O pessoal não pressupor. Pressupõe, né? Já sem nem... talvez já tenha experiência pregressa ou uma coisa, mas já quando começa a falar com o cliente, já para de ouvir o cliente que já está respondendo na cabeça aquela pergunta que o cliente, né, nem fez ainda. Isso é um processo muito longo. Né? E essa é uma questão interessante que, assim, às vezes as situações se repetem no direito. Você realmente sabe qual é a melhor solução. Mas é muito importante você ouvir da boca do seu cliente para você demonstrar para ele que você está preocupado com o ponto de vista dele e que você está fazendo uma oferta para ele e não simplesmente pegando alguma coisa de prateleira e empurrando goela abaixo para o seu cliente. Tá? Então aqui, em outras palavras, para resumir tudo isso, o cliente vai comprar pelas razões deles, não pelas suas. Tá bom? O próximo ponto é a segurança. E a segurança é o seguinte, sempre o cliente vai procurar segurança. Aliás, segurança ela envolve o nosso instinto de sobrevivência. É um dos principais anseios do ser humano, é ter segurança. Segurança na vida pessoal, segurança financeira, segurança emocional. A gente precisa de segurança para se sentir confortável em desenvolver novos negócios, em realizar negócios e até mesmo progredir na nossa vida. A partir do momento que isso não fica presente, a gente acaba acionando um mecanismo de defesa que em inglês o pessoal chama de do nothing, né? Não faça nada, não faça nada. Né? Você não tem segurança nessa oferta que está sendo apresentada, não age. Fala que você precisa pensar, inventa qualquer desculpa, mas não tome a decisão. Tá? Isso envolve esse nosso instinto de sobrevivência e também envolve um fato que todo mundo já foi enganado com alguma oferta. Todo mundo já comprou alguma coisa que se arrependeu. Né? Acho que todo mundo que está ouvindo a gente deve ter alguma peça de roupa lá no armário que se bobear tá até com a etiqueta nova, né, que você comprou e hoje você olha e fala assim, caramba, eu não consigo usar essa peça de roupa. Mas isso acontece em qualquer área. Né? Certamente a gente já contratou profissionais que não foram adequados para executar alguma tarefa, alguma coisa assim, e isso faz com que sempre esse item de segurança se torne extremamente relevante num processo de prospecção de novos negócios, numa conversa de novos negócios. Tá? Então, se você ajudar o seu cliente a ter mais segurança no dia a dia dele, sem dúvida nenhuma, você vai ter mais destaque no mercado. Tá? Por exemplo, eu sou um dos negócios que eu participo de uma empresa de consultoria
que a gente atende diversas empresas em vários tipos de negócios, né? E um dos clientes que a gente atende é uma clínica de dentista, que ela é referência internacional, porque eles desenvolveram um método que consegue permitir, é uma metodologia mesmo, que permite que o cliente tenha previsibilidade do tratamento dentário dele. E quando a gente estava desenvolvendo essas estratégias de negócio, né, e estruturando essa conversa do cliente de oferta do serviço deles, quando a gente passou por esse item de segurança, eles começaram a relacionar quais eram os diferenciais deles, né? Então eles colocaram, poxa, a gente tem os principais profissionais trabalhando aqui na nossa clínica. Então são diversos grandes especialistas trabalhando em um só lugar. Além disso, a gente utiliza o que tem de mais avançado em aparelho tecnológico, né, para suportar o tratamento dos nossos clientes, para que eles tenham um tratamento sem dor, né? Os clientes que vão num dentista, né? Todos nós não queremos sentir dor no dentista, né? A gente não quer a nossa gengiva, que é sensível, né? Doendo, né? Então, eles também desenvolveram um método minimamente invasivo. Então, grandes profissionais num lugar só, uso de tecnologia para minimizar a dor, tratamento sem dor, minimamente invasivo e uma metodologia que gera um planejamento com previsibilidade e segurança para o cliente. Isso foi o que eles desenvolveram. O que a gente tem que fazer em um escritório de advocacia? Num escritório de advocacia, é sua responsabilidade desenvolver os itens ou deixar explicitar os itens que gerem segurança para o seu cliente no dia a dia. Então, por exemplo, itens que você consiga demonstrar a especialização naquele assunto sua, dos profissionais do teu escritório ou do teu escritório, né? O domínio daquele assunto que está sendo trabalhado com o teu cliente, né? Aqui você tem que ressaltar artigos que você escreveu e publicou, mesmo os artigos que foram compartilhados em rede social, não necessariamente em um livro ou em uma grande publicação, se tiver, ótimo, né? Mas a gente pode começar a fazer qualquer tipo de material e publicar esses materiais hoje em dia com mais facilidade. A quantidade de processos que você cuida daquele mesmo assunto, ou quantidade de clientes que foram atendidos e de contratos que foram elaborados, quantidade de horas que se você somar de todos os profissionais que compõem a tua equipe, de estudos que eles tiveram, né? Então, nós temos mais de 25 mil horas de dedicação para processo civil e para justamente garantir alta qualidade em contencioso, no atendimento contencioso dos nossos clientes, para suportar o teu dia a dia, né? A taxa de sucesso que você tem, título acadêmico, qualquer outra coisa que sustente, né, essa segurança que o teu cliente pode contar a partir do momento que ele te contratar. Então, um cliente, num momento de contratação de escritório de advocacia, o que ele quer é se sentir protegido, né? Então, eu sei que contratando o CAT Associados, eu vou estar bem assessorado daqui para frente. Qualquer problema que eu tiver, eu vou poder ligar para ela e contar com as especializações e com o atendimento do escritório de uma forma adequada, e certamente isso gera mais segurança no dia a dia do nosso cliente, né? Então, aqui envolve... Agora, mas só uma pergunta, agora, de acordo com o nicho, a área de atuação, né, alguns desses fatores vão pesar mais ou menos, ou você, na sua experiência, funciona mais ou menos igual? Assim, quem está lidando mais com a pessoa física ou com a pessoa jurídica, eu sei que você lida com grandes corporações, grandes empresas, mas eu sei que no conceito, claro, que tudo está falando, dá para transladar ipsilitris para qualquer um. Mas você acha que os elementos de segurança são os mesmos? Ou o advogado precisa saber identificar bem quais são esses elementos de acordo com a sua área de atuação? O importante, Kátia, em tudo, é a gente entender que quem está contratando a gente é uma pessoa. Seja para causa própria e, portanto, uma atuação para uma contratação de pessoa física de escritório de advocacia, ou seja, uma pessoa contratando um escritório de advocacia para a sua empresa ou para a empresa para a qual ele trabalha. É sempre uma pessoa que vai tomar essa decisão, né? Então, o funcionamento do cérebro vai ser sempre o mesmo.
É lógico que aqui, assim, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Poxa, se eu estou fazendo a oferta do meu serviço para atender uma empresa, eu tenho que saber quais são as características daquela empresa e o que seria importante para gerar essa segurança que eu estou comentando aqui. Né? Se é para pessoa física, a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu sou um advogado criminalista e estou oferecendo uma assessoria para uma pessoa física, provavelmente vai ser importante para essa pessoa ela ter um hot phone, né? Que ele pode me acionar a qualquer Isso. momento para se eventualmente tiver algum problema, ele ter uma orientação e um apoio para que ele precisa. Muitas vezes isso acontece também com direito de família. Né? Então, poxa, eu estou Claro. aqui numa discussão de guarda de menores num relacionamento conturbado, né? Que às vezes Agora, tem na conflito pandemia, quando a visitação está totalmente durante a caótica, pandemia. né? Então, assim, Agora, né? Imagina os advogados de família como é que estão vivendo, né? pois Atendendo. é, né? Então, assim, tem os seus desafios. Agora, vou prestar um serviço para uma empresa e para eles vai ser mais importante ter uma saúde financeira para ter certeza que o meu escritório vai ser perene, que eu tenha domínio sobre o assunto, óbvio que eles vão ser assessorados, que eu tenho cases de sucesso para demonstrar para eles. Então, para cada elemento, né, para cada pessoa que a gente vai fazer a conversa, vale a pena a gente fazer essa adaptação. Qual que é o ponto principal aqui? Né? O que cada um tem que fazer? Faz uma reflexão sobre quais são esses pontos que diferenciam o teu dia a dia. Então é por isso que já esse tema já foi abordado nas outras aulas e que no início da aula de hoje a Kátia falou que tudo tem uma ligação. Então a gente está num processo. O processo de prospecção vem da definição do seu cliente potencial ideal, dos seus diferenciais, de como você vai se posicionar no marketing, ou seja, quais canais eu vou escolher para conversar com esses clientes, tudo, para começar a comunicar esses diferenciais. E quando você estiver conversando com o seu cliente, você vai utilizar esses ingredientes da forma como for mais adequada para gerar essa segurança. O que é importante aqui para a gente resumir, fechar e passar para o próximo gatilho? Segurança eu tenho conhecimento para te atender da forma adequada e você vai ficar mais seguro por causa dessa forma, desses ingredientes que a gente vai utilizar na nossa prestação de serviço ou no nosso relacionamento que a gente está construindo a partir de agora. Ok? O próximo item é o da confiança. Tá? E o da confiança é o seguinte: a gente trabalha a confiança como um alicerce de qualquer negócio. Você quer fazer negócio bem sucedido? Tem que ter confiança. Sem confiança não existe negócio bem sucedido. Ele é o laço entre você e o seu cliente. É a base, é o alicerce para qualquer negócio bem sucedido. Qual que é o grande ingrediente para a gente gerar confiança? Fazer perguntas. Então a gente tem que fazer perguntas. Façam perguntas para os seus clientes na conversa de prospecção, na conversa de fechamento de negócio. Então a melhor forma de estabelecer confiança é fazendo pergunta. Bons profissionais, prestem bastante atenção nisso, são os profissionais que ouvem 2 vezes mais do que falam. Então, bons profissionais são aqueles que ouvem 2 vezes mais do que falam. E aqui eu tenho até que confessar uma coisa, né? Quando eu aprendi isso, para mim foi um grande choque, né? Eu tenho uma característica de sempre querer bastante informação, estudar bastante, tudo, e muitas vezes eu acabo tendo um raciocínio, eu treinei isso como advogado, né? Tem um raciocínio com começo, meio e fim, de uma forma muito lógica, e isso faz com que muitas vezes os profissionais do direito cheguem a conclusões mais rápido do que os seus clientes, porque você já conhece aquela situação, estudou, sabe as leis e qual é o embasamento legal que você precisa para desenvolver o raciocínio jurídico que vai solucionar o problema do seu cliente. Só que resistam à tentação. Ouçam até o final o seu cliente. Outro dia eu contratei um advogado para cuidar de uma ação pessoal minha, e é uma ação que tem a sua complexidade, né? Porque envolve uma franquia de investimento que eu tinha feito, tudo.
E foi muito curioso, né? Porque quando você vai dominando esses gatilhos mentais, você vai fazendo avaliação das outras pessoas, né? É um ótimo advogado, super técnico, confio nele. Caramba, eu estudei bastante direito, fiz mestrado em Coimbra, tudo. Sei que ele tem propriedade no que ele está falando, mas como vendedor, assim, realmente é muito complicado, né? Fazia algum tempo que a gente não conversava, e aí eu pedi para a gente fazer uma reunião para definir os próximos passos, né? A estratégia processual para os próximos passos. Ele ficou falando meia hora antes de eu começar a falar. Ele nem sabia o que eu queria naquela reunião. E já foi falando o processo todo. Eu já tinha estudado o processo, já sabia como estava o processo. Então, esse é um exemplo que a gente tem que tomar muito cuidado e que muitas vezes acontece com o profissional do direito. Tá? Justamente nessa ânsia, né, que nós temos, né, de demonstrar conhecimento, gerar credibilidade, às vezes a gente acaba atropelando o nosso cliente e esquece de ouvir ele antes de fazer uma apresentação. Então, assim, se por um acaso você já cometeu esse erro, isso não é mais para você. A partir de agora, dominando esse gatilho mental da confiança, você sabe que você tem que fazer pergunta, ouvir a resposta do teu cliente até o final, depois fazer outra pergunta. Então, ouça o seu cliente. Pensa num médico, né? Um bom médico, o que ele faz? Você chega numa consulta de um bom médico, né? O médico ele investiga, ele pergunta lá, Kátia, né? Como é o teu estilo de vida? O que você faz? Você trabalha de pé? Você fica muito tempo sentada? Qual é o teu nível de energia ao longo do tempo? Né? Nos últimos meses, você teve noite que você não dormiu? Poxa, mas doutor, você é vascular. Não, mas fica tranquilo, a gente já vai chegar lá. Você tem filhos, não tem filhos? O que você come? Você fuma? Bebe? Quantas vezes por semana, por mês, por dia? Né? Como que você está lidando com a pandemia agora? Isso tem te estressado? Não tem? Dorme bem, dorme mal? Na verdade, um médico bom não fica fazendo um monte de pergunta. Verdade. Depois ele complementa tudo isso que ele perguntou com exames. E aí a gente volta para um diagnóstico mais definitivo e aí uma sugestão de tratamento. Agora, eu tenho certeza também que todo mundo que está ouvindo essa aula já passou por aquela situação que você chegou no médico, ele mal perguntou o seu nome, já deu uma lista de exames e pediu para marcar a próxima consulta. Né? Não dá. Né? Quantas vezes um profissional do direito não faz isso? Eu já sei que você precisa fazer isso, isso e aquilo, vai custar tanto, e a gente vai começar a desenvolver esse projeto, se for para um contrato, ou esse processo, a partir de amanhã, eu vou te mandar a procuração por e-mail. Não é assim que funciona. Mas é muito, né? E nisso perde a chance de entender até a forma, o que o cliente valoriza, qual é a forma de interação. Ele quer que. Eu me lembro de um caso, mas que é perfeito, até no direito empresarial, por acaso, que eu, na época, né, como executiva, do outro lado da mesa, então eu lembro que tinha um escritório, eu trabalhava com M&A, né, fusões e aquisições, então o Pedro tinha um escritório que eu não sei por que eles acharam que eu queria contato com eles toda hora. Pois Então, é. assim, ele brigava, ele mandava a doutora Kátia e aquela evolução e tal. Chegou uma hora que eu falei, olha, eu tive que chamar eles lá e falei, olha, gente, vocês desculpem, mas eu não tenho tempo para a gente fazer isso. O que eu quero é um relatório, eu não lembro mais, semanal, quinzenal, sabe o que eu queria, mas esse jeito de vocês trabalharem, vocês estão me atrapalhando. Então, doutora, desculpa, mas a gente gosta de, realmente de passar toda a informação para o cliente. Mas quem disse que eu queria toda a informação? Não perguntaram, entende? Então, esse é um exemplo que eu vivi mesmo como cliente, que realmente foi muito incômodo. Ele ficou muito frustrado, sabe? Mas, E é por isso que é importante fazer perguntas, né? claro. E esse é o nosso papel, né? Ser um bom médico, ser um bom advogado, né? O bom advogado ele tem que fazer perguntas, né? Então, numa conversa com o seu cliente, você precisa ouvir mais, né? E falar menos, ele tem que falar mais, né? Sem Fazer dúvida. perguntas, colher os ingredientes que você vai utilizar, né? Para trabalhar, para identificar qual que é o problema do seu cliente, para trabalhar qual que é a segurança que você vai gerar para o seu cliente, ou seja, o que tira, né? O que causa uma sensação de insegurança para o teu cliente e o que você vai usar aqui para gerar confiança, né? Então, você vai fazer isso para colher esses ingredientes para preparar a receita que é a tua apresentação. Então, separo os ingredientes, depois preparo a minha apresentação.
Então, exemplos, né, do que a gente pode fazer, quais perguntas podem ser feitas para você estabelecer confiança e fazer essa investigação. Perguntas do tipo, o que é importante para você nesse momento? Né? Qual é o teu principal objetivo em 1 ano, em 2 anos? Qual é a tua principal meta? Né? Qual o reflexo que isso tem na tua vida, né? Na tua carreira, no teu negócio? Né? Eu preciso colher os elementos para saber o que eu vou gerar de segurança depois para resolver esses problemas. Né? Eventualmente, na tua família, né? Qual o reflexo que isso tem para a tua família, né? Se a Não. pessoa tem uma família, se é uma mãe ou um pai, né? De repente uma condição financeira ameaçada gera um baita impacto emocional na vida da pessoa e é um baita ingrediente para a gente trabalhar na hora de fazer a apresentação, de gerar segurança e eliminar essa insegurança, esse desconforto que eventualmente a pessoa pode ter. E até mesmo, né, no seu patrimônio, ou enfim, ir abordando o desdobramento desses do problema que está sendo apresentado para você. Acima de tudo, tem que investigar. Tem que fazer essa investigação e é justamente nesse ponto que você vai colher os ingredientes para você demonstrar para o seu cliente que você entende ele e que ele vai sentir confiança em você, vai começar a desenvolver essa confiança em você. E é justamente esse item que é o principal item para transformar a conversa de negociação numa conversa de negociação agradável. A partir do momento que você começa a perguntar, você se sente no domínio da conversa, porque quem pergunta é quem está dominando a conversa e vai direcionando a conversa, e o seu cliente se sente feliz, né, de participar daquela conversa com você, porque ele está realmente pensando nos desdobramentos, nas alternativas que podem existir, e isso normalmente é agradável para as pessoas também. Então, ao tempo que você vai colhendo esses elementos para fazer, como você vai mostrar aí, a sua proposta vencedora, uma proposta que eu chamo de proposta irresistível, você também vai construindo um relacionamento, né, com Sem ele dúvida. nesse ínterim, né? Então, você vai ali, ao mesmo tempo, escutando, ouvindo o cliente, que assim, muitas vezes quer conversar, quer desabafar, quer se sentir ouvido. Então, você acaba atacando duas coisas. Colhe informações para uma proposta vencedora e ganha também de um relacionamento que vai alavancar mais ainda a recepção dessa proposta forte, né? Se eu entendi bem o que você está É fazendo. isso mesmo. Quando você vai fazendo pergunta, vai gerando confiança, na verdade, para os dois. Né? Porque se você faz uma pergunta de algo que é irrelevante para o cliente, ele vai falar: ah, não, isso não me incomoda. Ok. Você já descarta aquela possibilidade e vai trabalhar em outra. Certo. Então, na hora que você realmente prepara toda a base, para na hora que você for apresentar a sua solução, você se sentir muito mais seguro no que você está fazendo também, porque o teu cliente falou que é aquilo que ele quer. Né? Então, todo esse trabalho de investigação prepara isso. O próximo item é o relacionamento. Tá? Então, todos nós queremos relacionamento. Quando a gente faz uma decisão de contratação de um advogado, especialmente, a gente quer um relacionamento. Então, o que está por trás disso? Né? Ou, colocando isso em outras palavras. Num ambiente competitivo como o que a gente vive, sempre o cliente vai ter várias alternativas. Né? Seja de concorrentes, ou seja de não fazer nada, ou de optar por outra situação. Né? Então, o cliente ele vai ter e vai considerar outras alternativas. Então, ele também vai considerar a base de um relacionamento, ou iniciar um relacionamento para a tomada de decisão dele, quando ele fizer essa análise de alternativas. Então, pensa bem, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? O nosso cliente, ele não compra um produto ou um serviço, igual a gente falou. Ele compra a solução lá, o benefício, né? A parede furada e não a furadeira, né? Ele compra o tratamento resolvido, a pessoa curada e não a marca da agulha que vai ser utilizada naquele procedimento. Eu quero folga no meu caixa, no meu fluxo de caixa para continuar operando. Agora, se isso vai ser via mandado de segurança ou via algum outro tipo de processo que vai me dar liminar para isso, você pode escolher, né, doutor? Então, sempre o cliente vai atrás do benefício e da pessoa que atendeu ele, mesmo que seja um atendimento online. Ou seja, o processo de atendimento convenceu o cliente de iniciar um relacionamento
com aquela marca, com aquela empresa, com aquele escritório de advocacia ou com aquele advogado. Isso vai ser considerado. Por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão de relacionamento. A gente sempre vai querer relacionamento. Um exemplo disso também, para ficar claro para todo mundo. Tenho certeza, né? Que aconteceu com todo mundo já, né? Então, assim, quantas vezes vocês que estão aqui ouvindo a gente, estão me ouvindo, passaram por uma situação que vocês decidiram não contratar alguém ou comprar algum produto, mesmo tendo gostado do produto, porque vocês não sentiram confiança na pessoa que estava fazendo atendimento. Né? Então, isso é normal. Né? Quantas vezes você já deixou de realizar a compra por não ter gostado do atendimento, mesmo tendo gostado do produto? Tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo. Normalmente, quando isso acontece, é que a gente decide pela compra e vai comprar do concorrente. Né? Acho que é a pior situação para o vendedor. Né? Ele fez com que o cliente tomasse a decisão de compra, mas não dele, né? E sim do concorrente. Você vendeu para o concorrente. Então, os clientes eles sempre buscam fatos para estabelecer o relacionamento deles. Né? E aí eles tomam a decisão de contratação. Então, o que é importante aqui também? Entregar esses fatos para os clientes. Então, a gente tem lá esses elementos vão fazer com que o cliente pense nas qualidades que você vai apresentar, desenvolva um sentimento e a partir desse sentimento ele tome a decisão de contratação. Então, o que é importante destacar? Quanto tempo você tem de carreira, quanto tempo tem de existência no escritório, quanto tempo você está no escritório, como que vai ser o atendimento depois da contratação. Olha, Kátia, depois que você me contratar, considerando tudo que você me falou, a gente vai combinar, né? Você me falou que não gostaria de ter uma ligação para não atrapalhar o teu dia a dia. Então, eu vou mandar um relatório para você, gráfico resumido em uma página, falando qual é a fase do processo, quanto tempo a gente está nessa fase, qual a nossa expectativa e quando que deve ter o próximo passo ou qual vai ser a próxima fase que a gente vai ter. Então, eu sempre vou te mandar com um link que, se você precisar, você vai clicar nele, já vai abrir o e-mail para você me mandar alguma pergunta e aí eu posso te contatar. Além disso, você vai ter o meu telefone, que é meu WhatsApp, você pode me ligar a qualquer hora. Tá combinado assim para você, apropriado dessa forma? Né? Então, é importante combinar esse pós-contrato com o cliente. Né? Tem gente que quer receber um follow-up semanal e por telefone. Tem gente que é por escrito, tem gente que é desenhado. E tem gente que fala, doutor, você só me liga quando tiver alguma movimentação. Né? Então a gente precisa combinar isso com o nosso cliente para para saber exatamente como incluir esse item para mostrar para ele que vale a pena investir num relacionamento com a gente, não com os nossos concorrentes. Um outro ponto é a garantia. Né? Qual é a garantia que você dá para o teu serviço? Né? Você vai trabalhar com um success fee? Vai trabalhar só no êxito? Ou não, tem uma taxa agora e tem êxito depois? Né? Qual é a probabilidade de ganho ou não do seu cliente? Ele precisa ter essas informações para começar a optar por um relacionamento com você. Uma dica, né, assim, essa dica é importantíssima e muito poderosa para você gerar conexão com o teu cliente. Explica o porquê que você atua com o que você atua. Né? Explica qual é o teu motivo, né? Qual é o seu propósito no direito. Por que você escolheu o direito? Né? Vou dar um exemplo disso, depois eu volto para o nosso mercado de novo. Eu vi um estudo de marketing que era muito interessante, que incomodava muito as grandes cervejarias, as tradicionais, né, as grandes marcas de varejo lá, da Ambev, né, Skol, Antártica e tal, do porquê que elas estavam perdendo o mercado, sendo que elas investiam fortunas, verdadeiras fortunas em marketing, e mesmo assim eles viam que um determinado nicho do mercado, especialmente classe média e alta, estava migrando para cervejas artesanais. E eles fizeram esse estudo, foi até apresentado na NRF, que é a principal feira de varejo do mundo, que acontece lá nos Estados Unidos, que eles chegaram à conclusão do seguinte: com a disseminação de informação via internet, todas as pessoas que se interessam mais por um determinado produto têm acesso à informação de como esse produto é feito, de que forma ele pode ser feito, diversas receitas e tal. E as pessoas que gostam um pouco mais de cerveja ou que queriam beber cerveja como um hobby, assim como tem as pessoas que tomam vinho, começaram a se informar e perceber que, na verdade, essas grandes marcas do varejo
faziam, de certa forma, eu vou colocar de uma forma não muito agressiva aqui, né? Mas usavam algumas receitas não muito convencionais para fabricar a cerveja, né? De uma forma mais direta, colocava coisa que não deveria colocar na cerveja. Então, colocava Milho! milho, por exemplo. Né? Milho, Exato. quem falou que milho tem que estar na receita, na cerveja, né? Só para gerar É. mais lucro isso. E aí as pessoas viam isso e começavam a comparar com o propósito das outras cervejarias, que são as chamadas artesanais, que era justamente fazer uma cerveja da forma certa, com os ingredientes certos, com ingredientes selecionados, tudo. Então esse propósito gerava muito mais engajamento e mesmo as grandes cervejarias buscando fazer cervejas diferenciadas não conseguia pegar a essência, né, o propósito dessas outras cervejarias e muitas delas até tiveram que comprar as menores para continuar participando desse mercado mais premium, né, ou gourmet. Um outro bom exemplo que eu gosto bastante é do Nubank. Né? O Nubank ele quebrou aquele lance de que o banco rouba dinheiro do seu cliente. A gente cresceu dessa forma, né? Acho que toda a nossa geração aprendeu a ficar esperto com o banco, sempre checar, porque a gente sempre acha que o banco está debitando alguma coisa, né? Algum centavo lá que ele faz isso de todos os clientes, rouba dinheiro do cliente, literalmente. Eu, Nubank, desenvolveu lá como propósito desenvolver soluções simples que qualquer um vai entender, não é aquele negócio super complexo que às vezes a gente nem entende todas as funcionalidades que tem lá no sistema do banco, né? Então são soluções simples, seguras, 100% digital e que vai levar o cliente deles a ter um controle total do dinheiro deles, literalmente na palma da mão. Esse é o propósito do Nubank e por isso ele começou a atrair tanta gente, né? Eu utilizo muito isso na hora que eu vou fechar negócio. Né? Eu falo para os meus clientes: olha, eu acredito nisso que eu estou te oferecendo, nessa solução, porque eu não estou aqui para fazer mais um negócio. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito de gerar benefício para as empresas. Eu acredito que a gente pode ser mais feliz e mais rentável, né? E é por isso que fazendo dessa e dessa forma, você vai ter um resultado assim, assim, assado, e a vida vai ser melhor para todo mundo. Você vai ganhar dinheiro, eu também vou ganhar dinheiro. Né? Então, falar do seu propósito, do porquê que você está no escritório de advocacia, né? O que te motivou a isso, gera muita conexão e acaba convencendo a pessoa de que você não está lá simplesmente para fazer mais uma venda, e sim porque você acredita no que você está oferecendo. Ah, mas Márcio, se eu trabalhar com alguma coisa que eu não acredito? Cara, muda de ramo. A gente tem que trabalhar com o que a gente acredita. Não trabalhar com algo que a gente não acredite não é legal. Márcio, até corroborando isso que eu estava conversando na aula, porque a aula, a última aula, vai ser a aula onde a gente vai focar bastante em diferenciação, e uma das grandes maneiras é a questão da escolha de nichos, né, ou de áreas de atuação. E eu sempre me deparei com vários alunos ao longo desses vários anos, alunos que, como você bem colocou, detestam aquela área de atuação. Então, muitos, claro, por compromissos financeiros, por tudo, eu digo, gente, talvez você não consiga migrar agora, mas vá fazendo um plano de ação progressivamente, você vai se capitalizando, fazendo por algum tempo o que você não gosta, até que você consiga fazer, ou ver esse mercado amadurecer, ou se capacitar para atuar nesse mercado. Pois bem, o que a gente está vendo agora, nessa pandemia, o que está acontecendo, é um sacode tão grande que parece um freio de arrumação de ônibus, né? Que está todo mundo podendo e sentindo que, assim, talvez pela efemeridade, né, da vida e pela percepção, como você disse, de propósito e a percepção de valores, é hora da gente, talvez, acelerar esse processo. Se existe um processo que era um dia, talvez eu vou trabalhar com o direito do idoso, sei lá. É o que você gosta? Tá agora? Então vem embora, gente, porque se a pandemia não te deu essa situação de enclausuramento, tudo que a gente está vivendo, não te deu essa sensação de efemeridade da vida e de aproveitar e de fazer o que você gosta, o que vai dar? E quando vai acontecer? O que precisa acontecer para você tomar uma decisão não decisão descacetada? Vou para o mercado, sei lá, direito dos animais, onde os nichos fora das grandes cidades ainda são muito pequenos. Não estou falando isso.
A estratégia é você construir o seu caminho de uma maneira cautelosa, usando melhor todos os seus recursos, seu tempo, seu dinheiro, sua energia, de uma maneira planejada, como disse o Márcio aí logo nos primeiros slides. Mas o momento agora é esse, a gente tem essa oportunidade, a gente vai falar sobre isso com muito vagar na quinta-feira, não percam. Legal. Sabe, um ponto que eu acho interessante também é o seguinte, eu realmente acredito no poder de uma definição, de uma identificação de propósito, mas isso, né, às vezes as pessoas não treinaram ou não foram instruídas para trabalhar desse jeito e fica parecendo aquela falácia de um grande sonho, tal, não sei o quê. E o que eu aprendi, né, ao longo desses mais de 15 mil horas de dedicação a projetos de alta performance, com todo tipo de executivo, é que não necessariamente você pode trabalhar a definição de propósito em várias dimensões. É bacana você ter um propósito de vida, se identificar com ele e seguir em frente. Mas se você quiser, você pode definir um propósito para aquela reunião que você vai ter com o teu cliente. Então, assim, eu tenho um propósito aqui de colaborar com você. E eu garanto para você que eu vou te oferecer a melhor solução para esse problema jurídico que você está colocando na minha frente. Né? E isso não deixa de ser um propósito que também pode gerar a motivação adequada para gerar esse engajamento, para fundamentar o início de um relacionamento com você nessa conversa que você vai ter com o cliente. Então, aqui. Vai do macro, né, ao micro, né, como você colocou. Você pode escolher não deixar qual a vida me dimensão levar, você vai né? trabalhar, né? Não deixar ali a coisa solta, tá ali por acaso e tal. Fazer mais do mesmo, você vai continuar tendo um resultado médio, né? Eu falo, né? Eu brinco com as pessoas que são mais próximas de mim, né? Dos meus clientes, onde eu trabalho também, né? Das pessoas da minha equipe, que eu falo que um resultado médio é um resultado mediano, né? E o termo para mediano é medíocre. E a gente não chegou até aqui para entregar um trabalho medíocre ou mediano, né? Então, são pequenos ingredientes que a gente vai acrescentando no nosso dia a dia, que vai elevando o nosso resultado e potencializando o nosso resultado. Não tem fórmula mágica, é um passo de cada vez. Então, a gente passou por 4 gatilhos mentais, né? Então, o primeiro foi do problema, que é abordar o nosso, né, nosso serviço, a nossa prestação de serviço como a solução de um problema. O segundo é de segurança, que significa identificar quais são os itens que vai gerar segurança para o teu cliente e eliminar, consequentemente, inseguranças que eventualmente o teu cliente tem. Na verdade, sempre o cliente vai ter inseguranças, e a gente precisa perguntar isso para ele, para saber qual é o elemento que a gente vai usar. Confiança, que é façam perguntas, façam investigação, para entender exatamente quais são os ingredientes que o teu cliente quer no prato dele, né? Você se coloca numa posição de chefe de cozinha, então você está perguntando quais são os ingredientes quais são os sabores que o seu cliente gosta, para você colocar lá na apresentação. Ponto importante da confiança: ouça 2 vezes mais do que você fala. Então faça perguntas, tenha paciência para ouvir até o final. E no quarto item é esse de relacionamento, que, como tem múltiplas alternativas para os nossos clientes, eles sempre vão considerar com qual pessoa eles vão estabelecer o relacionamento para resolver aquele problema que eles têm. Tudo isso para quê? Para a gente colher os elementos para a fórmula de apresentação. E é justamente aqui que muita gente erra. Eu diria assim, a exceção são as pessoas que, sem ter feito nenhum treinamento, sem ter aprendido isso que a gente vai passar agora, conseguem fazer uma apresentação eficiente. Tá? Por quê? Existe uma diferença muito grande, até mesmo um antagonismo entre uma grande apresentação e uma apresentação grande. Uma grande apresentação gera engajamento do cliente, né? Você termina a apresentação gerando 2 coisas para o cliente. Ele falando assim: eu quero como você faz isso. Onde eu assino, né? E uma apresentação grande é aquela apresentação que o cliente, às vezes, finge que está olhando para você, mas na verdade ele está lá, caramba, quem que vai dar comida para o meu filho? Que horas que esse cara vai parar de falar? Quem que vai pegar meu filho na escola? Será que a pessoa tal respondeu para o cliente X? Como que será que está o relatório tal? E fazendo assim para você. Ou mesmo até falando: não, tudo bem, eu já entendi como é o teu serviço, depois eu te ligo. Essa é a grande diferença da grande apresentação e de uma apresentação grande. Notícia boa é que existe uma fórmula, que é a fórmula que eu vou apresentar para vocês,
que vocês podem adaptar para qualquer situação e qualquer apresentação do teu serviço para os seus clientes. A fórmula é simples, muito simples de ser construída, mas é importante seguir esse raciocínio. Ela é constituída da primeira parte de uma afirmação, depois de uma característica, que aí você vai trabalhar os gatilhos mentais dentro dessa característica, né? Seja uma característica para resolver um problema, uma segurança, para gerar confiança, ou convencer o seu cliente de que você é a pessoa certa para iniciar um relacionamento, e depois o benefício que essa característica da sua prestação de serviço gera, também explorando os 4 gatilhos mentais. Então eu dei um exemplo aqui para uma situação fictícia de um cliente que de repente procura vocês para ajudar ele. Agora o cliente está desesperado, falando: olha, se continuar do jeito que está, eu vou quebrar a empresa e eu preciso gerar caixa para minha empresa de uma forma urgente. Então, assim, qual uma possibilidade, aplicando essa fórmula, como a gente poderia montar uma apresentação? Olha, Kátia, eu tenho certeza que eu tenho uma estratégia jurídica que vai gerar caixa e segurança para a sua empresa. Então, eu fiz uma afirmação. O que é importante nessa afirmação? Tem que ser algo que capte a atenção do seu cliente. É como se fosse uma manchete. Olha, eu tenho certeza que eu vou te apresentar uma estratégia jurídica. É forte a estratégia jurídica. Quem não quer uma estratégia jurídica para gerar caixa e segurança para a minha empresa nesse momento de crise? É isso que eu quero. Então, aqui a gente já capta a atenção do nosso cliente. A gente vai trabalhar em 2 frentes. Primeira frente, característica 1, tributária. A gente vai apresentar para o seu departamento financeiro um passo a passo. Então, eu tenho um passo a passo, uma característica do meu serviço, de quais tributos e benefícios estão sendo oferecidos pelo governo para as empresas enfrentar a crise que está colocada para nós. A outra frente é trabalhista. É um plano de ajuste de quadro de pessoal e salário que vai ser formalizado, formalizando os contratos de trabalho com cada um dos seus funcionários, com os funcionários do seu time. Qual é o benefício que a gente vai gerar com essa estratégia que eu estou oferecendo para você? Ele é financeiro e de segurança operacional. Então, do financeiro, com essas medidas, a gente vai atingir a condição necessária para garantir o funcionamento da sua empresa conforme o planejado, conforme a gente conversou na nossa conversa. Eu preciso de 50 mil reais a mais de fluxo de caixa, 100 mil, 200 mil. Quando você paga de imposto? Eu achei lá a equação para fazer essa apresentação e colocar aqui os elementos. E qual a segurança? Nossa equipe vai assessorar a sua equipe com um passo a passo eficiente que já ajudou 27 empresas apenas no último mês a implantar esse plano. Então, a minha equipe vai ficar do lado da tua equipe para não ter nenhuma dúvida de como fazer e vocês conseguirem fazer isso de uma forma rápida e eficiente para garantir a segurança que você está precisando. Faz sentido isso para você? Então, vocês percebem assim que com essa estrutura de uma afirmação, característica e benefício, a gente gera uma lógica na apresentação que a gente vai fazer da nossa oferta, com começo, meio e fim, de acordo com os ingredientes que fazem sentido para o nosso cliente. Isso é fundamental. Exato. Então, aqui, eu ouvi lá nas minhas perguntas que essa empresária, Kátia, está com medo de perder a empresa dela por causa da situação financeira que está. Então, eu vou dar segurança para ela, com a minha equipe apoiando também. Será que meu pessoal vai conseguir fazer? Vai, porque eu tenho um passo a passo. E uma equipe que vai atender. A gente já fez com 27 empresas isso. Então, aqui é um jeito super simples que qualquer um pode adaptar para qualquer apresentação que vai ser feita e que é fundamental para a gente montar com começo, meio e fim. Então, faz uma apresentação precisa. Né? O brinco aqui, a gente é sniper, é um tiro, puff, no alvo. Né? Você foi lá e atingiu no alvo. Gostei. Se o cliente eventualmente falhar em tal situação, você pode montar uma outra apresentação dessa. Faz uma afirmação, 1, 2, não passe de 3 características, porque senão já fica muito lero-lero, você vai falar muito e vai ficar confuso para o cliente. Já associa ao benefício que ele quer ouvir, porque é o benefício que vai fazer com que ele contrate, e depois confirma se está fazendo sentido para o cliente.
É simples assim. Benefício esse que você percebeu, captou na primeiro approach, na primeira reunião, onde você conseguiu entender quais são as prioridades e na sua escuta ativa, e que te permite montar isso aí depois, em vez de usar a chutologia, Exato. você já tá na minha mente, certo? Qual que é o principal ponto aqui, né? O que essa fórmula da apresentação trabalha? Além de ter os itens que chamam atenção, então, por exemplo, uma afirmação, né, já chama a atenção das pessoas, por isso que a gente lê manchete antes de ler a notícia. Característica que vai explicar os itens, né, de como você faz no dia a dia para suportar os seus clientes, né, para dar o suporte jurídico para os seus clientes, e aí o benefício que é o que o teu cliente vai ganhar com o serviço que está sendo oferecido. É uma forma lógica de deixar clara a ideia que a gente quer apresentar para o nosso cliente. Por que muita gente erra? Porque o mais comum aqui são as pessoas ficarem só explicando característica. A gente vai fazer isso, vai entrar com mandado de segurança, a gente vai pedir uma liminar, aí depois que você tiver essa liminar, você vai conseguir fazer isso, isso, aquilo, e aí a gente vai usar tal argumento e a jurisprudência tal e não sei o que lá de... É muita característica sem uma construção lógica que permita com que qualquer pessoa consiga compreender a ideia que a gente está tentando passar. Essa fórmula é um mapa que vai guiar qualquer pessoa a entender como chegar ao benefício que você está oferecendo. Então, sigam essa fórmula, que eu tenho certeza que a partir do momento que vocês começarem a estruturar a apresentação de vocês com afirmação, 2 ou 3 características que entregam 2 ou 3 benefícios que o teu cliente querem, vocês vão já perceber na primeira reunião a eficiência que vocês vão ter no processo de fechamento de novos negócios. Tenho certeza disso, porque fica óbvio para que toda pessoa consiga entender. Até aqui tá ok? Excelente, muito bom. O pessoal aqui está gostando muito, ótimos ensinamentos, excelente, muito boa aula, esclarecedora. Depois a gente vê aí. Mas o pessoal entendeu. E eu diria assim, cara, você está fazendo, dando esse exemplo tão bem consubstanciado para o direito, mas é uma maneira como o cérebro funciona, então serve para vender qualquer coisa, certo? Para vender coisa. Então, para vender até ideia, né? Para vender ideia de como é que você vai fazer seu filho comer legume. Então, é uma abordagem muito poderosa. Eu gostei muito. Sempre que a gente fala de fechar novos negócios, a gente está falando de persuasão, né? E persuasão é convencer qualquer pessoa em qualquer situação, né? Ou você saber, não do lado negativo, né? E sim entender não como... é manipulação, né? Não é manipulação, é persuasão. Persuasão, entender como o cérebro humano funciona, colher os elementos necessários para você fazer uma apresentação que seja bacana para a pessoa que está ouvindo também, né? O que é interessante, né? Eu gostaria de encerrar aqui, né, falando para vocês o seguinte. Assim, eu já trabalhei, como falei lá no início, em mais de 3 continentes, mais de 5 países, 15 mil horas de desenvolvimento de projetos de alta performance em instituição financeira, seguradora, indústria, serviço, em todos os mercados. E eu tenho plena certeza de afirmar para vocês que não existe fórmula mágica, né? Só que tem uma boa notícia, né? A boa notícia é que só depende de você. Se você semear, cuidar da sua prospecção, trabalhar os seus diferenciais para montar a sua apresentação seguindo a fórmula e passando pelos 4 gatilhos mentais, certamente você vai percorrer uma trilha de resultado e começar a atrair ou fechar mais e melhores negócios no seu dia a dia. Então, coloque isso em prática, testa, vai fazendo cada vez mais melhoria, um passinho de cada vez, e quando você perceber, você já aumentou drasticamente o seu resultado. E a facilidade, claro que no começo, né, isso aí não vai ser intuitivo, né? Então a gente vai, no começo, tá ali uma preparação, é como qualquer coisa, né, na vida, né? De novo, preparação serve para isso, né? Para a gente depois fazer isso com cada vez mais facilidade. Se você se preparou para uma reunião com essa maneira e depois chega na hora daí uma surpresa, sei lá, do cliente, você consegue fazer alguma adaptação com agilidade, desde que você já esteja fazendo isso, mas precisa começar, né?
Você começar não é querer que você hoje tenha as mesmas, sei lá, 15 mil ou 50 mil horas, né, do Márcio fazendo esse tipo de trabalho. Mas se a gente não começar agora, quando que a gente vai ter mais proficiência e melhores resultados? E Então, chega uma hora, Kátia, que vira automático, né? mas é o que eu estou falando. Pois é. Olha, eu me lembro, uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, ou tem. Eu me lembro que quando eu era garota mesmo, eu sou engenheira química, né? E na minha turma sempre me chamavam para fazer palestra, para dar aula. Eu odiava falar em público, eu achava aquilo a pior coisa do mundo. Toda vez que eu faltava aula na reunião de grupo, pronto, eu estava lá. Depois de tanto que eu passei por isso, e fui moradora de turma, e fui não sei o quê, depois de tanto sufoco, eu acabei assim, entrando na minha cabeça, hoje em dia eu vivo disso, veja, virou uma coisa, hoje em dia me manda gravar um vídeo que eu estou gravando, me dando uma palestra sobre qualquer coisa que eu estou fazendo. Umas vão sair melhores, claro, a preparação, né, vai fazer, mas a gente até no improviso tirou a nota 7, porque de tanto que já fez, né? Então, é isso, a minha grande discordância filosófica da maioria dos advogados, que eu acredito que não sejam os que estão aqui, é justamente esse prescindir da preparação que você mostrou tão bem com por A, B, C, D, que é necessária e que vai fazer o advogado ter cada vez mais e melhores resultados. Márcio, foi uma excelente apresentação. Podemos passar para as perguntas, Márcio? Podemos passar para as perguntas, eu estou à disposição. Descompartilha aí para a gente poder te ver. Aê! Deixa eu só colocar. Corta aí. Maravilha. Então, eu tenho aqui vários parabéns. Janice dizendo parabéns pelos ensinamentos. A Vânia também, que é advogada e coach, gostou muito. Legal. A Rosana está dizendo aqui, eu não chamo de doutora não, tá, gente? Porque eu, como professora, sei que não posso chamar. Se eu chamar de doutora e você me chamar de doutora, a nossa conexão vai ficar num outro patamar que não é o que vai funcionar. Então, a Rosana Cristina... A Rosana colocou essa observação, né? Ensinar advogado a vender não é nada fácil. Eu falo que a gente cria superpoderes, eu também sou advogado, Rosana. Mas é muito legal a gente ter essa técnica para conversar com os nossos clientes. Eu me incomodava antes, eu sempre gostei de negócio, né? Mas não ter domínio de técnica de venda ou de prospecção me incomodava, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito e acho que todo mundo, né, não gosta de não ter sucesso em alguma experiência, né? E eu ficava indignado em não entender por que o cliente não tinha optado pela minha proposta, né? Por isso que eu fui estudar e me dediquei bastante para a gente ter mais eficiência nessa conversa de venda. Muito legal. E no treinamento do Advogado Preparado para Vencer, a gente tem um módulo inteiro, é o primeiro módulo, módulo 1, sem o que eu não deixo a pessoa começar nem estratégia, nem marketing, nem vendas, nem honorários, porque o primeiro modelo, o primeiro módulo é justamente você aprender em algumas situações, é você olhar as coisas de uma maneira diferente. Veja, se você não for um bom vendedor, se você não gosta da palavra venda, você não se capacitar para fazer isso, então aquele cliente que está precisando de um bom advogado, uma boa advogada como você, ele vai, pela sua incompetência de mostrar o quão bom você é e a qualidade do seu trabalho, que você entendeu o problema dele e que você tem características que podem resolver aquilo, ele vai acabar, assim, provavelmente, contratando um advogado da porta ao lado, que não vai ter o seu engajamento, não vai ter o seu amor pelo seu trabalho. Então, o advogado, meu ponto de vista, Kátia, tá? O advogado, para cumprir a sua função social, para a gente cumprir o nosso juramento que a gente fez quando a gente se formou, a gente precisa ser encontrado pelos clientes que precisam da gente. Exato. E precisamos mostrar para eles que somos nós, como o Márcio Manicor mostrou hoje, aquelas pessoas que estão engajadas, comprometidas, que entenderam a situação e que estão ali para resolver. Então, é a obrigação. Fazer comentários sobre algumas coisas que colocaram aqui para a gente, que eu acho que é interessante, né? Falei demais aí, eu fiz muito profetária. A Rosana perguntou, tem como treinar antes de ir a campo para não queimar o filme? É fundamental, tem que preparar antes.
Como eu faço? Né? Graças a Deus hoje a gente tem o Google, né? Então a gente consegue fazer um monte de pesquisa sobre uma empresa ou sobre uma pessoa e conseguir identificar várias informações, né? Reunir várias informações para fazer um trabalho prévio. Eu faço um roteiro de perguntas que eu vou fazer para o cliente na conversa, faço uma investigação sobre a empresa, sobre a carreira, sobre tudo que eu puder ter acesso de informação para aquela pessoa e preparo esse roteiro, né, de perguntas para eu entender o que tem incomodado o cliente, para estabelecer confiança, segurança e tal. Então é fundamental trabalhar isso antes. O Max colocou um ponto aqui, que ele falou que como criar que o relacionamento, no ponto de relacionamento, né? Como criar a imagem que o advogado da pessoa, né? Ou sentir que ele pode se referir que você é o meu advogado, né? Acho que fazendo as perguntas para você identificar o que é importante para o seu cliente e na hora da apresentação você combinar com ele, fazer a apresentação que seja coerente com as respostas que ele deu e especialmente aquele pós-atendimento, né? Às vezes são pequenos itens que você ajusta para o teu cliente e já vai. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que uma vez um cliente me contratou e eu tinha que pegar avião para ir até esse cliente, né? Era uma indústria e eles mandavam um motorista, ainda na época não tinha Uber, eles mandavam um motorista me pegar. Eu sempre saía assim 5 horas da manhã para pegar o primeiro voo, chegar lá, ficava o dia inteiro nesse cliente, que era no interior de São Paulo, e depois voltava umas 10 da noite. E aí o motorista desse transporte privado, né, executivo, ele perguntou o que eu fazia, né, puxava assunto, tal, não sei o que, expliquei para ele e o cara era esperto, ele sempre me fazendo pergunta, pô, o que eu posso fazer para ter mais cliente, tal, não sei o que. Na terceira vez que ele foi me pegar, ele me deu uma prancheta com um formulário, que era uma pergunta, um questionário, né, para eu responder. Cara, imagina 5 horas da manhã, tava à noite ainda, o cara me entrega um raio de uma prancheta com papel cheio de pergunta para eu responder. Cara, eu tive vontade de pegar a prancheta e dar na cabeça dele, né? Eu não queria falar com ninguém, eu tava cansado, me concentrando lá no meu cliente, no meu dia de trabalho que ia ter e tal. E aí eu falei assim, para que é isso daqui? Aí ele falou, isso daqui é para eu personalizar o atendimento para você. Ele falou, você acha que eu fico te Olha aí. fazendo pergunta e não fico pensando, né, em como melhorar o meu serviço? E era muito legal, assim, quando eu comecei, eu falei, bom, se é para melhorar para mim, eu vou responder, e até porque o cara usou a minha estratégia lá, né? E lá tinha tipo de música que você gosta, exemplos de banda, tipo de comida, não sei o que, tal. Beleza. Eu fui lá e respondi, eu lembro que eu coloquei que eu gostava de música de alguns rocks, gostava de Coldplay, de não sei o que, tal, que eu tenho um hábito mais saudável de alimentação, jornal, revista, não sei o que. Quando eu voltei à noite, ele me pegou no aeroporto e foi me trazer para casa. Tava tocando Coldplay. Do meu lado não tinha uma cestinha de bala, tinha uma cestinha de castanhas, porque eu falei que eu tinha hábito mais alimentar, mais saudável, hábito alimentar mais saudável. E tinha os jornais que eu falava que eu gostava de ler. E aí, quando eu olhei aquilo, né, e eu olhei para ele no retrovisor, eu vi o ar de satisfação dele, né, de me atender da forma apropriada. Então, acho que é recolher esses ingredientes para a gente apresentar. Teve uma outra pergunta aqui que foi do Adriano, né, que ele colocou aqui qual é o ramo de atividade dele, que é de restituição de imposto, e que ele começou a atender agora em fevereiro, pessoa jurídica, e que está com dificuldade de fechar novos negócios, né? Se tem algo que ele pode fazer para conseguir fechar novos negócios agora. Eu acho que esse é um ponto interessante que todo mundo está passando por essa situação, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, né? A gente sempre acaba desenvolvendo alguns pensamentos que eles podem limitar o nosso potencial, né? E o que a gente tem que fazer para quebrar isso? A primeira coisa é pensar: existe a possibilidade de alguém estar contratando algum advogado agora para fazer restituição de tributo? Provavelmente sim, porque tem empresa que está precisando de caixa, né? Talvez isso tenha até alguns fundos, né, que fazem a antecipação, compram, né, esse Claro. direito de restituição de tributo das empresas, e isso pode gerar um caixa rápido para a empresa. Então, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro, ter domínio, se informar
né, até para saber quais são essas alternativas, como esse exemplo que eu dei, que tem fundos que fazem aquisição desses direitos, e depois montar o seu processo de venda. Não tem uma fórmula mágica de, você faz 3 posts no Instagram e vai começar a chover cliente. Não é assim que funciona. Mas se você definir qual que é o teu cliente, qual que é o teu nicho, começar a fazer o seu trabalho de marketing para prospectar os seus clientes e fazer os atendimentos dele online, passando por esses 4 gatilhos mentais e fazendo a apresentação seguindo a fórmula, certamente você vai estar no caminho certo de sim fechar cliente agora, né? Eu coloquei uma meta para mim mesmo de conseguir fechar clientes em uma reunião só, né? Eu não queria perder meu tempo, né? Eu não posso perder meu tempo, eu troco meu tempo por dinheiro. Então, se eu ficar fazendo 4 reuniões com o meu cliente, eu perco o meu tempo, eu estou diminuindo o meu valor hora, né? Então, eu fui ajustando a minha forma, nessa minha habilidade de fazer conversas para conseguir fechar novos negócios em uma única reunião, né? Com começo, meio e fim, com lógica e com técnica, né? Então, isso é muito importante e, assim, é um passo de cada vez. Não necessariamente um passo de cada vez significa que esse trajeto é demorado. Você pode ser eficiente também. Você pode, em um dia, começar a já alimentar o seu funil de vendas e aí trabalhar já no dia seguinte o resultado que você vai ter do dia anterior, né? Mas um passo de cada vez você vai conseguindo seguir a cada dia. É Tem mais melhor do que não dar alguma? passo nenhum. É melhor do que não dar nenhum passo. Então, aqui tem o Alan dizendo: acredito que o sentimento está atrelado à relação comum entre o advogado e o cliente. Se não tiver um sentimento comum, não haverá o fechamento. Pois É a observação dele. Alan, você tem toda a razão, né? E esse é o lance que a gente trabalhou nos 4 gatilhos mentais. O como fazer com que esse sentimento comum nasça, né? Exato. Identificando qual que é a necessidade do cliente através de perguntas lá, quando eu falei de confiança, e depois fazendo uma apresentação que tem essa coerência com ele. Óbvio que eu estou falando de uma situação em que a gente está trabalhando dentro de um mesmo propósito. Vamos supor que eu seja um advogado criminalista, mas eu me recuso a defender pessoas que estão sendo acusadas de participar de facção criminosa. Eu simplesmente nego esse cliente. Esse cliente não é um cliente potencial ideal para mim e eu não quero trabalhar com esse tipo de cliente, eu nego. Existe. Gente, olha, aqui as perguntas técnicas nesse momento não tem mais, ver se voltaria aqui, tem comentários, a Elisângela dizendo que funciona, a Índia também diz que funciona, que conseguiu que os clientes que iam receber 5 mil passaram a receber 5 mil, 50 mil. Agora, umas perguntas agora técnicas, até porque a gente já está com 1h30 aí, e deixa eu só falar para vocês aqui, para quem está perguntando, sobre o replay dessa aula e de outras aulas. Então, da aula 1 e de todas as aulas, inclusive das 7 ou 8 aulas do Telegram, né, Kátia, eu das esqueci de lives. falar, só para Fala. falar para as pessoas que vai ter uma surpresa logo mais, hein? Não, eu já botei, eu botei aí, eu botei a surpresa. Colocou já. Eu botei, não, botei que vai ter a surpresa. Falei, não saio daí porque vai ter a surpresa. Tá aqui guardado, eu só estou dando aqui os primeiros dados mais operacionais, avisos. Então, o pessoal, essas reprises todas, principalmente das lives, a gente está reprisando primeiras lives, porque a gente conversou, tem um passo a passo, né, na construção dessa diferenciação, e eu acredito que, como a gente já está fechando esse ciclo, e amanhã, inclusive, já abrem as primeiras vagas para o treinamento Advogado Preparado para Vencer. Aliás, gente, se você quiser realmente entrar no treinamento amanhã, não falte de jeito nenhum a aula do Rafa Henninger, não apenas porque é uma aula muito bacana, que é tecnologia a seu serviço para resolver a sua vida agora, olha o título, agora. Tecnologia, como no final da aula eu vou abrir algumas vagas, e eu vou dar um bônus especial para as pessoas que vão estar nessa aula, que só vai ser para quem estiver nessa aula e se inscrever nessa aula, tá? Então, só vai ser. No dia seguinte, eu vou continuar com as vagas abertas, provavelmente, porque não vai fechar no outro dia, e eu ainda tenho mais uma aula para dar, que é a aula de estratégia de diferenciação, mas o bônus especial
que vai ser dado amanhã, para quem se inscrever no dia 13, é só amanhã e depois não tem choro nem vela, porque eu sou Fazer o só dono da minha um comentário aqui sobre o Rafael, porque ele fez uma pergunta aqui, né? Ele falou, como que você Rafael. faz para ser tão calmo? Né? O Rafael, você sabe que existem várias estratégias, como tudo na vida, né? Tem gente que usa entorpecentes, tem gente que usa drogas legais, né? Mas acima de tudo, o que a gente precisa fazer é se preparar, né? Que é acho que é a grande ideia de tudo que a gente está falando, né, Kátia? Preparação prévia a gente precisa, seja para negócio e para qualquer segmento do nosso negócio. Amanhã é sobre isso, né? Como que você vai utilizar a tecnologia para te usar, para você começar a Isso, tornar a tua vida fácil a partir de agora, né? Como mais fácil. potencializar. Até Com porque preparação também, né? o que que a gente pensa assim? Se você a tecnologia vem muitas vezes para tirar você do operacional, para quê? Para que você possa ir o olhar, o andar de cima e trabalhar em temas essenciais como a estratégia do seu negócio, o marketing do seu negócio ou até a sua preparação especificamente para o fechamento de contrato. Se você ficar ali no dia a dia fazendo coisas comezinhas que a tecnologia pode fazer por você, porque o robô não vai tirar de você uma atividade nobre, porque ele não tem essa criatividade, mas ele vai tirar de você coisas que você realmente nem deveria estar fazendo, como uma planilhinha Excel para cobrar os clientes, que a Elevia vem aí com o Rafael aí, trazendo aí novidade. E amanhã a gente vai falar, ele vai mostrar o mapa das Law Tech, Legal Techs, e mostrar o que está funcionando, o que não está funcionando ainda, o que vai funcionar. Não, claro, recomendando o serviço A, B ou C, mas mostrando para os advogados que vem aí um panorama maravilhoso que vai agilizar, reduzir custos, dar muita agilidade, proatividade, controle melhor do trabalho, e vai deixar Agilidade, né? agilidade, e vai deixar o advogado, a advogada livre para as atividades nobres, não só a produção jurídica, as teses jurídicas, mas também essas atividades nobres do seu trabalho, como isso, como fechamento de contratos, porque você pode ser o melhor advogado do mundo. Se você não conseguir fechar contrato, desculpa, a banca quebra. Então, então não adianta, né? Então, voltando, essas aulas todas eu vou disponibilizar. Amanhã, não percam a aula com o Rafa Hering, não só porque ele é fera, mas porque o conteúdo é fera, mas porque no final eu vou abrir as vagas para o meu treinamento depois de mais de ano. Então, tem uma lista de espera aí. Fiquem ligadinhos, fiquem bem ligados. Pode pagar com cartão de crédito, depois amanhã eu dou mais detalhes, mas fiquem ligados que o bônus especial vai valer muito a pena. Isso eu garanto, isso eu garanto. E agora, gente, o que... Por um lugar eu também queria, sabe, Rafa? Ter a mesma calma do Márcio, mas eu não consigo. Eu caí no dendê quando eu era criança, na pimenta e no dendê, então eu sou essa energia toda, cada macaco no seu galho. Mas, gente, fechando aqui a nossa aula, acredito que todos tenham amado ter aqui o Márcio. O Márcio realmente foi maravilhoso. Tem uma pergunta aqui do Antônio, doutor, como precificar os serviços. Aí é outra aula, né? Tem uma aula específica, onde a gente passa por 7 modelos de precificação, e aí seria... ele pode dar alguma dica, né? Mas seria... muito difícil, porque você tem vários modelos de precificação e, de novo, cada vez é menos improviso, cada vez você tem que pensar mais e, de novo, no treinamento eu ofereço a aula de 7 modelos e mais uns 2 modelos que a gente criou só durante o treinamento, como modelo de pontos para as startups e muita coisa diferente. É difícil responder assim, não dá. Gente, olha só, a Kelly já colocou aqui para vocês a informação sobre o canal do Telegram. A Kelly, minha assistente que está aqui, Kelly Santos, ela botou, pessoal, as reprises das aulas estão disponíveis, não todas ainda, tá? Estão sendo trabalhadas, estarão disponíveis no Telegram, mas lá já tem muita coisa. E lá vai ter uma coisa especial. Pode contar aí, doutor Márcio. E aí, eu preparei para vocês a fórmula, um exemplo, um mapa, né, da fórmula da apresentação, que vai ser disponibilizado em PDF para vocês lá nesse canal da lista VIP
da Kátia. E aí vocês vão poder baixar isso, usar como modelo, como um guia para vocês prepararem as apresentações de vocês no dia a dia de vocês. Eu espero que vocês gostem bastante também. E façam bom proveito, né? Vão treinando, olha, vou te dizer uma coisa. Eu sou muito intuitiva nessa questão, mas eu vou fazer um test drive dessa maneira e vou te dizer o que aconteceu. Mesmo estando 30 anos vendendo coisa por aí, É isso aí. Vou fazer o test drive, eu tenho certeza que eu vou aprimorar, porque o aprimoramento é isso. Aprimoramento é uma coisa contínua, né? A gente nunca, o profissional de excelência nunca está satisfeito com o patamar que chegou. A cada dia a gente quer botar mais uma meta, quer ser um pouquinho melhor, quer fazer uma coisinha melhor, e eu vou ajudar você vai me ajudar a ser um pouquinho melhor do que eu já faço. Para mim é um grande prazer, eu fico feliz com isso. Vou. O pessoal está perguntando, não consegue entrar no grupo pelo notebook, depois você entra pelo telefone, tá? Entra, talvez se não for pelo notebook, entra pelo telefone com esse mesmo link e fala com a Kelly. Kelly, passa seu WhatsApp, por favor, para o pessoal aí. Ela colocou aí. Já passou? Então, anotem o WhatsApp da Kelly, porque qualquer problema da agora até o dia do final das vagas, né? As vagas, teoricamente, fechariam na sexta, mas pode ser que festem antes, porque eu não sei como é que está. Quanta gente já está preparado para entrar, tem gente que demora 3 anos, 4 anos, tem gente que me escuta uma vez e entra, então eu realmente não tenho esse feeling. Eu sei que eu tenho vagas limitadas porque eu não consigo... não consigo eu internamente fazer um trabalho que eu não acho que é de qualidade excelente. Então, se eu achar que está grande demais, eu fecho. Não interessa o número de gente que está lá dentro, isso aí sou eu mesma. Então, segurem tudo isso aí, vão ligando com a Kelly. Kelly, como é que está? E converse com ela, que depois, se for necessário, eu também faço uma aula extra. Presente maravilhoso, obrigada, Márcia, Elisângela amor, com certeza, a pessoa vai mandando até, muito obrigado, Deus te abençoe, até orações aí, muita coisa boa. A Elisângela me pergunta quando vai ser a Fenaló é para ser outubro, 21 de outubro, mas vamos ficar ligados, né? Vamos ficar ligados, porque se tiver Fenaló, vocês sabem sempre que eu tenho um bônus como conselheira da Fenaló, eu tenho um bônus de 25%, de todos os ingressos, seja do ingresso mais simples ao ingresso mais caro. Então, vamos esperar, e aí mais perto eu vou liberar como é que você faz para se inscrever com esse desconto de 25%. Mas eu vou saber, e claro, né, amanhã tem reunião da Fenaló, a Mauri já se inscreveu, né? Muitos parabéns para você, Márcio, o pessoal está aqui. Deixa eu ver aqui, o Rafa está dizendo que a tecnologia ajuda a entender com mais eficiência e agilidade o seu negócio. Perfeito, perfeito. Amanhã vai ser muito legal, ele está animado. Gente, então não percam amanhã a aula do Rafa Heringer. Deixa eu só botar aqui, eu sei que não deveria, mas eu vou fazer, porque na minha cabeça eu vou fazer. Quem quiser, desde já, se inscrever para a aula do Rafa, para não perder de jeito nenhum, deixa eu botar aqui, eu coloquei aqui embaixo. Deixa eu ver se já entrou. Ou entrou lá em cima. Deixa eu ver se entrou no fixo. Como é meu. Aqui, tá vendo esse link azul lá em cima? Uhum. Tecnologia jurídica. Esse link vai levar você direto, sem cadastro VIP, nada. Você vai se inscrever direto na aula do Rafa. Pode usar esse link, pode compartilhar esse link para qualquer advogado, qualquer amigo que precise realmente ter esse panorama jurídico. Eu chamo o Rafa de meu guru, porque um dia ele sentou comigo e mostrou o que eram essas legal tax, law tax, né, como a Impacta também e eu não entendia as interações e tal, e daí em diante... Kátia, o Rafa é meu amigo pessoal, né, também. Eu recomendo fortemente, não porque ele é meu amigo pessoal, mas porque ele realmente tem profundo conhecimento da tecnologia, das soluções no geral, né, para dar todo esse panorama. E o bacana é que ele sabe fazer apresentação, né? Então não vai ficar aquele negócio perdido. Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande momento também. Vale a pena. Vai sim. E vai ajudar muitas pessoas a entenderem, gente. A tecnologia
esse momento que a gente está vivendo é totalmente disruptivo. Então, toda essa aceleração digital, ela vinha num ritmo, assim, agora, não sei se vocês lembram, né? De novo, a engenheira aqui, tem um índice de aceleração. O índice de aceleração dessa curva que já vinha célere, agora ele multiplicou por um número que a gente nem sabe. Então, talvez eu, se tivesse debruçada aí, fosse uma conselheira de uma Lotec, de uma Ligotec, ia pensar, meu Deus, como é que a gente vai antecipar todos os nossos planos, porque a demanda que era prevista para daqui a um ano vai ser para amanhã. E é isso que vai acontecer. Então, vocês, por favor, não fiquem à margem disso, aproveitem a aula do Rafa de amanhã e não se esqueçam que vamos abrir vagas para o treinamento. E Rafa, ó, spoiler, Rafa vai dar, inclusive, um presente, tá? Ó. É isso aí. E mais não vou falar. Queridos, Legal. boa noite. Foi um prazer enorme, mais uma vez. Márcio, você deu uma aula assim, maravilhosa. Aqui legal, as pessoas são só elogios. E vai ficar no replay aqui por 24 horas, se não me engano. Depois só no Telegram. E Kelly aí vai ajudar vocês a entrar no Telegram por qualquer meio. Eu não sou a melhor pessoa para isso, não. Tá? Vou estar lá no Telegram também. Quem quiser se comunicar comigo durante a apresentação, tinha os meus contatos lá também, vocês ficam à vontade. Isso. Bom? E a gente vai colocar lá esse presentão, hein, gente? O presentão tá lá. Não deixem de entrar e outros presentes que vem ainda aí, que não acabou, não. Gente, abraço, beijo, tchau, tchau. A gente tem que descansar. Amanhã tem mais pauleira. E eu quero vocês também descansar para participarem da aula de amanhã. Então, tchau, Kátia. Obrigado. Beijão para todos também que estão aqui. Para mim é uma grande honra estar com vocês aqui, de verdade. Tá sempre bem-vindo, sempre convidado, sempre bem-vindo. Será sempre um prazer ter você com a gente. Legal. Tchau, tchau. Tchau.